Os melhores alimentos para diabetes. Nesse vídeo eu vou te falar 11 alimentos bons e baratos que ajudam no controle do açúcar do sangue, que você deve prestar atenção e incluir na sua alimentação. E eu coloquei aqui os alimentos que têm um preço bom, aqueles alimentos que você consegue encontrar de maneira fácil e também consegue comprar, que são baratos. E o número 1 é o ovo. O ovo é um excelente alimento. Antes que você pergunte se o ovo aumenta o colesterol, isso é um grande mito. O ovo faz bem para o colesterol, inclusive pode aumentar os níveis de HDL. E aqui eu estou falando o ovo, né, a clara e a gema. Muitas pessoas pensam que tem que tirar a gema porque tem gordura, mas essa gordura é um tipo de gordura boa. Além de ser fonte de proteína, que é excelente para o diabético, para a manutenção da massa muscular e também para o aumento dos músculos, o que faz muito bem para o controle do açúcar no sangue, o ovo também pode melhorar a cognição, a memória, a visão, tem várias vitaminas, minerais. Então o ovo é um excelente alimento para diabéticos. Ah, mas quem tem problema nos rins? Me falaram que não pode comer ovo. Isso também é mentira. É uma coisa que se falava há muitos e muitos anos, mas o consumo de proteínas não é contraindicado. Pelo contrário, é indicado para pessoas que têm problema nos rins, porque você também precisa de proteínas para sobreviver. Claro, se você fizer um excesso de proteínas, se você ingerir 12, 15 ovos por dia, aí sim vai fazer mal, tá? Mas aqui eu estou falando no consumo de 1 até 2 ovos por dia. Não tem problema pela parte dos rins também. Isso até é bom para o seu metabolismo, tá bom? Isso é um grande mito, que quem tem problema nos rins não pode consumir proteína. Você não pode, é o excesso de proteínas. Combinado? Número 2, e um dos melhores alimentos do mundo, não só para quem tem diabetes, mas também para quem não tem diabetes. Esse alimento aqui diminui o risco de infarto e é muito importante, é muito benéfico para a saúde, que é o azeite de oliva. Ah, mas o azeite de oliva é caro, ele não deve entrar nessa lista. Isso também não é verdade, porque a dose do azeite de oliva, para você ter os benefícios do ponto de vista cardiovascular, de redução de derrame, por exemplo, do AVC, ou até mesmo de infarto, como eu mencionei, é de 7 ml por dia. O que é isso? Eu vou falar em colheres. Uma pessoa falou assim, no próximo vídeo fala em colheres, que é mais fácil de entender. Então, o que seriam 7 ml de azeite de oliva? Se for colher de sopa, é meia colher de sopa por dia. Se for a colher de chá, é 1,5 colher de chá, que daria em torno de 7 ml. A colher de sopa, em média, tem 15 ml e a colher de chá tem 5 ml. Então, para dar 7, tem que fazer esse cálculo como eu ensinei, tá bem? Muitas pessoas falam que é caro porque exageram na dose. Eu lembro que uma vez eu fui num colega meu, isso foi no ano passado, ele perguntou se eu gostava de omelete. Falei, então vou fazer um aqui para ti. E azeite de oliva, tu gosta também? Eu falei, não, pode colocar azeite de oliva que eu gosto. Quando chegou meu prato de omelete, o omelete estava boiando no azeite de oliva. Esse tipo de consumo, além de ser caro, porque você está usando uma quantidade absurda de azeite de oliva, não sei quanto tinha, não medi, mas a princípio ali tinha uns 200 ml, era muito azeite de oliva, tá? Não dava para acreditar, e eu já vi muitas pessoas fazerem isso também, e além de ser caro, vai fazer mal para a saúde, porque o azeite de oliva, apesar de saudável, é muito calórico. Se você fizer um excesso de calorias, vai piorar a resistência à insulina, vai piorar todo aquele processo, né, do metabolismo do açúcar no sangue e vai aumentar ainda mais. Então, tem que cuidar com a dose. Se você consumir 7 ml de azeite de oliva, vai ser bom para o seu coração, vai ser bom para o diabetes e não vai ser caro. Se você comprar 1 litro, por exemplo, 7 ml dá quase para 6 meses. Então, é muito interessante o consumo de azeite de oliva extra virgem. Muitas pessoas perguntam também sobre a banha de porco. A banha de porco não é saudável para diabéticos. Tem uma quantidade elevada de gorduras saturadas, uma gordura diferente da que tem no azeite de oliva. E também os óleos, óleo de soja, óleo de girassol, quando comparados com azeite de oliva, o azeite de oliva é melhor que todos eles. Combinado? Número 3, frutas cítricas, como limão, laranja, acerola. Eu gosto muito de acerola. E como você pode consumir o limão, por exemplo? Você pode colocar na comida, porque tem várias vitaminas,
você pode, para temperar a comida no caso, né? Você pode usar como suco, pode fazer uma água saborizada. Então tem vários jeitos de você utilizar limão. Eu gosto muito de tomar água com limão. Coloco, né, uma rodela de limão, deixo uma água saborizada, é muito bom. E também rende bastante aí quem está interessado, vale a pena. Muitas pessoas falam assim, mas o limão não é milagroso. Não, claro que não. Nenhum desses alimentos aqui vai ser a cura do diabetes. Eu não estou falando isso, eu estou falando de alimentos que têm o potencial de ajudar junto com outras medidas para o controle do açúcar no sangue, beleza? Então, essa história que um alimento só vai curar, um alimento só vai fazer maravilhas, isso tudo é mentira. Não acredita nesse papo aí que isso não existe, tá bom? O controle do diabetes é feito com uma série de medidas que você faz todos os dias para chegar no resultado. Então, limão, laranja também. Se você consumir laranja, come com bagaço, tá bom? Sempre com as fibras, porque isso ajuda na absorção do açúcar e diminui o índice glicêmico dos alimentos. Quando você faz a digestão, não faz aquele pico de açúcar no sangue e também não precisa fazer um pico de insulina, que é muito interessante. Acerola, você pode comer também, o suco de acerola é bom. Tem que ter cuidado aqui com os sucos, tá? Então, suco de laranja não é bom para os diabéticos. Por quê? Porque você acaba tirando as fibras e aquele açúcar que fica, o açúcar da fruta, ele fica muito concentrado e o índice glicêmico também aumenta, porque não tem as fibras. Então, suco de laranja, mesmo que integral, não é interessante. Se for suco de limão ou suco de acerola, aí sim pode ser, porque tem uma carga glicêmica, uma quantidade de açúcar menor do que as outras frutas. Eu vou deixar um asterisco aqui nas frutas cítricas, que é sobre o abacaxi. Apesar de ser uma fruta muito boa, você tem que ter um pouco de cuidado na quantidade, porque tem uma carga glicêmica, uma quantidade de açúcar maior do que as outras frutas cítricas e também tem um índice glicêmico maior. Então tem que cuidar na quantidade. Não que seja proibido, você não precisa evitar totalmente se você gostar, mas tem que cuidar na quantidade do abacaxi. Número 4, e esse também é um dos melhores alimentos do mundo, que é a chia. E eu vou colocar junto aqui a linhaça. Esse tipo de alimento, ele é muito rico em fibras. E as fibras retardam a absorção dos carboidratos. Além de ajudar na saciedade, você vai comer menos. Então a chia e a linhaça você deve colocar na sua alimentação. Mesmo que você tenha divertículos. Sempre o pessoal comenta sobre isso. Eu tenho divertículos, eu posso usar chia e linhaça? Não só pode, como deve. Porque esses alimentos, as fibras, além de diminuir o risco de câncer de colo retal, de intestino, eles também protegem que você tenha uma crise de diverticulite. Protegem o seu intestino. Então, chia e linhaça são ótimos alimentos. Mas e se eu tiver no momento com uma crise de diverticulite aguda? Aí sim você vai ter que fazer uma série de restrições. Dentre essas restrições, vai ter que evitar o consumo de chia e linhaça, mas só nessa circunstância. Se você tiver divertículos, isso não é uma contraindicação, que fique bem claro aqui, beleza? Pode usar de maneira tranquila, isso já foi estudado, né? Não é a minha opinião, tem estudos científicos que relatam a segurança. Essas fibras, a chia, por exemplo, também tem um tipo de gordura que pode melhorar o seu colesterol, que é uma gordura boa, além de diminuir a absorção dos açúcares e diminuir o índice glicêmico de uma refeição, por exemplo. Fazer com que você tenha uma digestão melhor e fique mais saciado e coma menos. Muitas pessoas perguntam sobre a aveia. Se você comparar a aveia com a farinha, por exemplo, farinha branca, a aveia é melhor. Mas se você comparar a aveia com chia e com linhaça, vale mais a pena você escolher chia e linhaça, porque a aveia, apesar de também ter fibras, também ter essa função no intestino, a aveia é rica em carboidratos, em açúcares. Mais da metade da composição da aveia, cerca de 65%, é de carboidratos. E quando você come carboidratos, o seu corpo transforma boa parte deles em açúcar. Então, mesmo que você não coloque açúcar na aveia, como já me falaram, mas eu só como aveia, não coloco açúcar, não coloco mel, por exemplo, só por você consumir aveia, você já vai estar ingerindo mais carboidratos que o seu corpo vai transformar depois em açúcar. Então, se você tiver a possibilidade de escolher, escolha chia e linhaça. Beleza? Número 5. Antes de eu falar o número 5, eu quero te perguntar se você está gostando desse vídeo. Se sim, clica no curtir se você acha que esse vídeo é relevante, porque dessa maneira o sistema entende que o vídeo é bom, que tem informações importantes aqui, como de fato tem, e acaba
espalhando para mais pessoas. Então, a nossa meta no vídeo de hoje vai ser de 11 mil likes. A meta de 10 mil likes já ficou para trás, agora é 11 mil, beleza? Vamos continuar a lista. Número 5, e outro alimento excelente para diabéticos, os peixes. Porque os peixes são fontes de proteína e também de gorduras boas, que são duas das melhores coisas para os diabéticos, para o controle do açúcar no sangue. Então vale a pena incluir peixes na sua alimentação. E aqui eu não vou restringir somente atum e salmão, porque em muitas regiões isso é caro. Eu estou falando aqui no vídeo alimentos que são baratos. Então, consuma o peixe que você tiver acesso. Se for arenque, muitas pessoas gostam, sardinha, bacalhau. Veja o peixe que tem na sua região. Se você consumi-lo, você vai estar consumindo uma fonte de proteína magra, o que é muito bom para os diabéticos. Claro, se você tiver acesso a salmão e atum, tem mais estudos pelo ômega 3 na proteção, né, do coração, que também é interessante para os diabéticos. Mas eu não vou limitar aqui somente a esses peixes. Número 6, abacate. Tem diversos estudos com abacate, porque o abacate ele é pobre em carboidratos e rico em gorduras boas, gorduras monoinsaturadas, que também ajudam no colesterol. Só para vocês terem uma noção, uma porção de abacate, em torno de 120 gramas, isso vai ter em média de 2 até 3 carboidratos, o que é muito interessante para os diabéticos, porque não vai aumentar o seu açúcar no sangue. Vocês lembram que eu falei do azeite de oliva? Então o mesmo vale para o abacate. É um alimento extremamente saudável, mas é calórico. Então se você consumir uma porção por dia de 100, 120 gramas, você vai estar fazendo um bem para a sua saúde e não vai ingerir um excesso de calorias. Número 7, frutas de cor vermelha, como morango, cereja, a maçã vermelha, também é muito interessante para os diabéticos. Essas frutas têm um índice glicêmico baixo e uma carga glicêmica, a quantidade de carboidratos também baixa. A melancia, muitos perguntam, será que o diabético pode consumir melancia? Pode sim. A melancia, apesar de ter um índice glicêmico maior do que as outras frutas que eu falei, ela tem uma carga glicêmica, uma quantidade de carboidrato menor do que as outras. Então ela pode sim ser consumida. E vocês perguntam muito o que é o índice glicêmico que eu tanto falo. Índice glicêmico, quando você come um alimento, é quanto que esse alimento vai aumentar o seu açúcar no sangue. É isso que significa índice glicêmico, beleza? Então, quando você come a melancia, ela tem o potencial de aumentar um pouco mais do que as outras frutas. Só que como ela tem uma quantidade de carboidratos, quantidade de açúcar menor por porção, então ela também é boa para diabéticos. Além de que 90% da melancia é composta de água, você também se hidrata. Então pode sim comer melancia. As frutas vermelhas são ricas em antioxidantes que combatem os radicais livres, são ricas em substâncias anti-inflamatórias. Tem vários estudos que mostram os benefícios das frutas vermelhas. Isso que o diabético não pode comer frutas é um grande mito. Você não só pode, como deve. Não é a frutose que prejudica, e sim o excesso de frutose. Aí sim vai aumentar o seu açúcar no sangue. Mas pode comer frutas de maneira bem tranquila, bem descansada, vai fazer bem para a sua saúde. Basta não exagerar. Número 8, leguminosas. E eu vou colocar um destaque aqui para o feijão, porque também é fonte de proteínas. O feijão, apesar de também ter carboidratos, ele é rico em fibras, em proteínas, é um ótimo alimento e também é barato. Quais outras leguminosas também são boas? Excelentes, vou colocar essa palavra aqui para ser mais enfático. Rabanete, também gosto muito da berinjela. E aqui eu estou falando de você comer a berinjela, tá? Com as fibras. Isso pode ajudar no controle do seu açúcar no sangue, porque é rica em fibras, tem um tipo de fibra que é muito bom para diabéticos. E eu não estou falando aqui do suco de berinjela, berinjela em cápsulas, é você comer a berinjela. Couve-flor também é muito bom para diabéticos. Brócolis, outra leguminosa excelente para diabéticos. E aqui vocês perguntam muito, é verdade que o brócolis, a couve-flor, as crucíferas prejudicam a tireoide? Não, não é verdade. Tem vários estudos que mostraram a segurança do consumo do brócolis. Além de não prejudicar a tireoide, faz bem para o seu organismo. É fonte de vários nutrientes. E por que tantas pessoas falam isso? Teve um estudo em ratos, que os ratos só comiam
brócolis e couve-flor, só comiam crucíferas. E esses ratos desenvolveram o bócio e problemas hormonais. O que é o bócio? É quando a tireoide fica grande. Então, esses ratos que só comiam brócolis tiveram um problema. Quando esses estudos foram feitos em humanos, isso não aconteceu. Até porque você não vai comer só brócolis todos os dias, 3, 4 quilos de brócolis, não é mesmo? Então, pode comer de maneira bem tranquila, bem descansado, não vai prejudicar a sua tireoide, vai fazer bem para a sua saúde. Número 9, e essa aqui eu também gosto muito, castanha de caju, castanha do Pará, pistache, macadâmia, avelã, amêndoas. São excelentes alimentos que têm um potencial anti-inflamatório e também ajudam no controle do açúcar no sangue, porque são pobres em carboidratos, em açúcares, e também tem um tipo de gordura boa, que pode ajudar no seu colesterol. Só aqui, também, esses alimentos que são ricos em gorduras boas, eles acabam sendo mais calóricos, então tem que ter cuidado na quantidade. 2 nozes por dia, por exemplo, ou 2 castanhas, já seriam o suficiente para você pegar vários nutrientes, como o selênio, o zinco, que ajudam no seu metabolismo. São fundamentais, até mesmo para a função da tireoide. Então, são ótimos alimentos. Número 10, café. Eu sou um grande fã do café. Tomo café todos os dias. O café é um alimento que tem um potencial anti-inflamatório e tem estudos. Teve um muito interessante que eu vou falar para vocês aqui, que ele comparou as pessoas que tomavam café, até 4 xícaras, de 200 ml, é muito importante falar na dose, e comparou com pessoas que não tomavam. E as pessoas que tomavam café tiveram uma chance 33% menor de desenvolver diabetes tipo 2 de que quem não tomava. Então, o café é um fator de proteção do ponto de vista metabólico. Muitas pessoas falam da dose. Eu falei ali das 4 xícaras, então até 4 xícaras de 200 ml, ou então, se for café expresso, até 4 doses de 50 ml. Porque cada dose, cada xícara de café tem em torno de 100 miligramas de cafeína. E a dose segura de cafeína seria de até 400 miligramas por dia. Eu já fiz um vídeo específico sobre o café, depois eu vou deixar a recomendação para você. Só vamos acabar a nossa lista aqui. Número 11, e nosso último alimento, nosso último tipo de alimento, são as folhas verdes, como alface, rúcula, couve, espinafre. São excelentes para o diabético, além de serem alimentos bons, baratos, que ajudam o seu metabolismo e são fontes de nutrientes. Quantos alimentos você consome desses 11? Escreve nos comentários e também coloca uma nota para esse vídeo de 0 a 10, porque se for 10, eu faço mais vídeos como esse. De qual parte do mundo que você está assistindo esse vídeo? De qual cidade? Eu falo de Porto Alegre. Coloca a sua cidade aqui nos comentários que eu sempre gosto de ler. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre os legumes. Você sabia que tem legumes que você deve ter cuidado se você for diabético? Nesse vídeo aqui eu explico sobre isso. Eu falo os melhores e os piores legumes para quem tem diabetes. Eu tenho certeza que você vai gostar, que vai ser útil também. Um abraço, até a próxima!